O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse o Senhor: Ai de vós, fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as outras ervas, mas deixais de lado a justiça e o amor de Deus. Vós deveríeis praticar isso sem deixar de lado aquilo. Ai de vós, fariseus, porque gostais do lugar de honra nas sinagogas e de serdes cumprimentados nas praças públicas. Ai de vós, porque sois como túmulos que não se veem, sobre os quais os homens andam sem saber. Um mestre da lei tomou a palavra e disse: Mestre, falando assim, insulta-nos também a nós. Jesus respondeu: Ai de vós também, mestres da lei, porque colocais sobre os homens cargas insuportáveis, e vós mesmos não tocais nessas cargas, nem com um só dedo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Se vivemos pelo Espírito, procedamos também segundo o Espírito. Queridos irmãos e irmãs, estar sobre a lei do Espírito, devemos estar para herdar o reino dos céus. Viver pelo Espírito é ser humilde e deixar-se guiar por Ele. Podemos ter a certeza que ninguém alcança o reino dos céus pelas próprias forças. Ninguém. Podemos fazer de tudo. Você pode jejuar, rezar, e devemos fazer tudo isso. Rezar, fazer muitas obras, mas ninguém se salva pelas próprias forças. Pois o céu é dom de Deus, por aqueles que se deixam guiar pelo Espírito Santo. E só se deixa guiar pelo Espírito Santo aqueles que têm um coração dócil e humilde. Aqueles que têm um coração dócil e humilde alcançam a salvação. Porque esses irão alcançar o quê? Os frutos do Espírito Santo na sua vida. Os dons. E recebendo esses dons, essa graça de Deus em nosso coração, nós vamos cultivar esses dons pela nossa fé. E assim vamos superando com a graça de Deus. Claro, deve ter a nossa participação, porque é dom e tarefa. Nós vamos superando as obras da carne, que se fala aqui na primeira leitura, que são bem conhecidas. Não vou ler uma por uma, né? Mas quando você for fazer a sua confissão para o exame de consciência, o seu exame de consciência para uma boa confissão, basta você ler isso daqui que irá ajudar bastante, para ver realmente se nós estamos vivendo pelo Espírito, ou vivendo conforme a carne. Ou mesmo até pior, né? Nós começamos pelo Espírito e com o tempo da nossa caminhada nós podemos terminar pela carne. Quais as obras que habitam no nosso coração hoje, na nossa vida, no nosso caminho como cristãos? Os frutos do Espírito Santo ou as obras da carne? Será que as obras da carne não estão sufocando em nós a nossa fé, em nossa caminhada? É uma questão que nós podemos fazer para nós mesmos. Pois senão, queridos irmãos, se nós não formos humildes de coração diante de Deus, nós vamos ter este coração sempre soberbo e orgulhoso, que não se dobra diante da graça de Deus e do Espírito Santo. Não se deixa conduzir pelo Espírito Santo. O que vai acontecer, e acontece com muitos de nós, que é isso que Jesus combate de forma enfática os fariseus. Nós podemos aparentar até sermos homens, mulheres do Espírito, exteriormente. Podemos aparentar uma religiosidade, até uma santidade,
no nosso exterior. Mas diante da face de Deus, que sonda o nosso coração e tudo vê, nós estamos vivendo segundo a carne. Precisamos deixar guiar pelo Espírito Santo, mas é preciso se deixar quebrar, se dobrar diante de Deus, ser humilde. Os fariseus viviam desta maneira, uma religiosidade para se mostrar aos outros, para os outros verem. Gostavam de serem saudados nas praças públicas, de sentarem nos primeiros lugares da sinagoga. Gostavam de ser elogiados, de serem vistos. Pregavam até bem, sabiam da palavra. Os fariseus, os mestres da lei, eles eram conhecedores, sabiam mesmo, tanto que Jesus fala, para viver aquilo que eles pregavam, mas não viver aquilo que eles viviam. Mas eles eram hipócritas. E vemos, tanto no evangelho de ontem como de hoje, Jesus debatendo com eles. Eles não se dobraram. O orgulho era tão grande dentro daqueles corações que eles não se dobraram e passaram a perseguir Jesus por querer levá-los ao caminho da verdade. Sim, queridos irmãos, nós possamos também em nosso coração buscar essa conversão. Creio que muitos que estão aqui no santuário, que nos acompanham em casa, já são pessoas de caminhada, de igreja, que já vivem uma vida religiosa, tantos talvez que sejam religiosos, religiosas, padres, pessoas que pregam o evangelho. Nós não podemos ser presunçosos, quer dizer, se achar mais do que os outros. Servir do evangelho para si próprio. Devemos deixar com que Deus quebre as vaidades do nosso coração, para que assim a nossa vaidade não seja uma hipocrisia diante de Deus, e Deus não fique em segundo plano na nossa vida. O vaidoso, meus irmãos, não aceita a correção. Aqueles fariseus não aceitaram a correção. Como é difícil para uma pessoa vaidosa, para uma pessoa soberba, aceitar uma correção. Ela gosta de corrigir os outros. Gosta de falar da vida dos outros, gosta de corrigir, gosta de ter razão. Gosta, porém, quando é corrigido, vira uma onça, uma cobra. Eu conheço alguns assim, Às vezes até eu me coloco nessa posição que eu também devo me converter. Mas como existem pessoas assim no nosso meio, sabedoras de tudo, mas hipócritas. Fariseus, cristãos, posso assim inventar, essa facção dentro da igreja, que querem corrigir todo mundo, colocam fardos pesados nas costas daqueles que estão caminhando, começando, que eles nem mesmo movem como um dedo, como fala o Senhor, seja nos púlpitos como aqui estou, seja nas internets, que todo mundo é santo na internet, Todo mundo fala o que quer, muitas vezes para ganhar curtidas, monetizações, E isso acontece mesmo, pessoas que muitos de vocês seguem aí, mas são hipócritas, não move um dedo, Deus vê o coração. Não sejamos assim. Nós precisamos pedir com que a graça de Deus invada o nosso coração. Se nós não deixarmos ser quebrados, quem que vai aparecer vai ser Deus, não vai ser nós. O Evangelho, a graça de Cristo. Peçamos, meus irmãos, minhas irmãs, buscar a graça do Espírito Santo. Peçamos neste momento que o Espírito Santo possa vir sobre o nosso coração, quebrar este coração de fariseu que habita dentro de nós, que vivemos aparentemente como santinhos por fora, mas por dentro somos sepulcros caiados, como Jesus falava, raça de víboras, sepulcros caiados, fala também para nós hoje, que não somos misericordiosos, que pregamos tantas vezes até contra a misericórdia de Deus, que há de salvar aqueles que ainda estão distantes da fé, sendo que nós que nos convertemos, nós que já tivemos uma experiência com Deus, nos dizemos que convertemos e voltamos atrás às obras da carne, não vivemos segundo as obras do Espírito. Queridos irmãos, peçamos que o Espírito Santo nos dê força, nos converta verdadeiramente, para que sejamos bons cristãos, como Cristo nos ensinou. Possamos viver segundo a obra do Espírito Santo. Por isso peçamos, vem Espírito Santo, vem sobre nós.
Vem sobre o nosso coração, Senhor. Nós possamos, talvez, Senhor, até ficar com raiva daquilo que o Padre falou, mas é verdade, é isso, Senhor. Por fora eu aparento ser tão santinha, santinho, religioso, religiosa, mas por dentro, Senhor, eu sou uma cobra, Senhor. Converta-me, Jesus. Quebra-me, Jesus. Eu não quero viver minha vida religiosa para que os outros vejam, não, mas para a minha salvação. Que o Senhor apareça e eu desapareça, Senhor. Quebra esse meu coração vaidoso, esse coração prepotente, presunçoso, orgulhoso. Vem, Espírito Santo. Derrama sobre mim a sua graça, para que eu saia das obras da carne e possa acolher em mim os frutos do Espírito Santo. Dai-nos a sua graça, Senhor. Derrama sobre nós o seu Espírito Santo. Que a Virgem Maria possa interceder por nós, junto a Jesus, para que possamos ser verdadeiramente homens e mulheres do Espírito. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.